Olá você, tudo bem? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e estude biologia através do método Biomap com videoaulas em formato de mapa mental. Você terá acesso a videoaulas com conteúdo completo e material para download na descrição de todos os vídeos. Boa aula e bons estudos. Existe uma síndrome denominada de ossos de vidro ou ossos de cristal. Esta síndrome é ocasionada devido à falta de colágeno tipo 1, extremamente importante para a formação e estruturação dos ossos. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, histologia animal, tema tecido ósseo, especialmente para você. Vamos lá? Seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula de histologia animal, desta vez tecido ósseo. Professor, quais são as considerações importantes que devemos estudar com relação ao tecido ósseo? Tecido ósseo é formador dos ossos. O conjunto ósseo, formam o que nós denominamos de esqueleto, importante estrutura de sustentação, onde estão fixadas as partes moles, ou seja, os tecidos moles, e permite também os animais o processo eficiente de locomoção, já que o esqueleto é constituído de um sistema ósseo perfeitamente articulado, o que vai permitir a movimentação dos animais. Ora, professor, quais são as características fundamentais para início de conversa a respeito do tecido ósseo? Rigidez. O tecido ósseo caracteriza-se por ser um tecido rígido. Essa rigidez deve-se principalmente ao fosfato de cálcio, que, juntamente com o fósforo, constitui certos cristais inorgânicos no tecido ósseo, chamados de cristais de hidroxiapatita. Entendido? Então, essa estrutura inorgânica dá então ao tecido ósseo a sua propriedade de rigidez. É um tecido irrigado, é rico em vasos sanguíneos e também inervado. É um tecido cheio de nervos. Então é um tecido que dói. Se você já bateu com a canela na quina da cama numa segunda de manhã chuvosa às 6 horas, você entende o que eu estou falando a respeito de dor. Entendido? Certo ou não? Contém fosfato de cálcio, como já falamos, e também colágeno tipo 1. O colágeno será então a liga que vai dar uma certa flexibilidade extremamente importante ao tecido ósseo. Ele tem que ser duro, mas ele não pode ser somente duro. Ele não pode ter somente a propriedade de dureza. É preciso que ele tenha também tenacidade. O vidro, ele é duro, concorda ou não? É uma peça, é uma estrutura dura. Mas se você jogar no chão, o vidro quebra muito facilmente. Por quê? Porque ele tem dureza, mas ele não tem tenacidade. E a tenacidade é importante nos ossos para que ele não quebre com facilidade e não gere o problema que é aquela síndrome que nós falamos no início da nossa aula, ocasionada pela falta de colágeno, chamada de ossos de vidro. Beleza? Os ossos, de um modo geral, eles são revestidos por uma camada de tecido conjuntivo, tanto externamente como internamente. A camada conjuntiva de revestimento externo denomina-se de periósteo e a camada de revestimento conjuntivo interno denomina-se de endósteo. Ambas as membranas, externa e interna, são constituídas por tecido conjuntivo denso. Aula sobre tecido conjuntivo
você pode assistir também no nosso canal e lá nós detalhamos essas questões relacionadas ao tecido conjuntivo propriamente dito, denso não modelado, denso modelado, tecido conjuntivo frouxo e por aí vai. Beleza? Mas muito bem. Professor, para que serve então? Quais são as funções específicas do periósteo e do endósteo? Essas membranas conjuntivas, que são ricas em fibroblastos, apresentam também células osteoprogenitoras, também chamada de células osteogênicas. O termo gênica vem de gênese, o termo ósteo vem de ossos. Então são células tronco capazes de se dividir e se diferenciar em células, ok? Componentes do tecido ósseo. Daí a grande importância do periósteo e do endósteo como conjuntivo de revestimento no tecido ósseo. Podemos dizer então que a função clássica dessas membranas está relacionada com a manutenção do tecido ósseo. No periósteo, que é exatamente a membrana conjuntiva densa de revestimento externo do osso, tá certo? Serve de base para fixação de tendões e ligamentos, que são tecidos conjuntivos. Tendões ligam ossos ao sistema muscular, beleza? E os ligamentos que unem músculos a músculos. Também detalhamos tendões e ligamentos lá na aula de tecido conjuntivo propriamente dito. Ora, funções básicas do tecido ósseo e básica também para o sistema esquelético. Sustentação e movimento, tá? O esqueleto serve de sustentação, onde é fixada as partes moles ou os tecidos moles. Tira o esqueleto de você, você cai no chão como se fosse uma gelatina. Movimento, porque essas peças ósseas, elas são perfeitamente articuladas, elas são providas de articulações muito especializadas que permite a movimentação, tá, ou a locomoção eficiente dos organismos animais. Proteção, como por exemplo a caixa craniana, que é formada por um conjunto de ossos chatos, e no seu interior encontra-se o encéfalo, encontra-se o cérebro, um órgão vital extremamente importante para a vida dos animais. E também o crescimento, porque nos ossos longos nós encontramos a placa epifisária, que é uma placa de cartilagem que responde pelo processo de crescimento do sistema ósseo, para que você possa então, de maneira competente, crescer, sair de uma criança pequena de menos de 1 metro para um homem de 1,80 m ou mais de altura. Falamos sobre a placa de crescimento epifisária, tá certo? Lá em tecido cartilaginoso. Dá uma olhada lá que nós explicamos isso em detalhe. Ossos, tecido ósseo, funciona também como reserva de cálcio, apoio para músculo, porque os músculos são presos pelos tendões à estrutura óssea, e nos ossos também encontramos a medula óssea, tá? Que contém as células tronco hematopoéticas, que são células troncos especializadas em produzir os componentes do sangue, hemácias, glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos e as plaquetas, que são fragmentos especiais de células denominadas de megacariócitos e que participam do processo de coagulação. Vamos conversar então agora um pouco sobre a matriz óssea. A matriz óssea tem a parte orgânica, que é formada por colágeno, colágeno tipo 1. É esse colágeno que dá, ok, a flexibilidade ou a tenacidade necessária ao tecido ósseo, o que impede que ele sofra rachaduras, que ele sofra lesões que possam ser muito danosas, tá certo, ao organismo. Então é o colágeno que faz com que os ossos resistam às tensões do dia a dia sem se quebrar com facilidade. Na abertura da nossa aula, nós falamos sobre a questão dos ossos de vidro ou ossos de cristal. São ossos cuja propriedade de dureza é tão elevada que eles quebram muito facilmente. É como vidro, extremamente duro, mas o que é que falta? Tenacidade para aguentar as tensões,
para aguentar os impactos. É como se você tivesse uma coluna de concreto que foi feita apenas de concreto, sem os ferros, sem a armação de aço que tem normalmente por dentro de uma coluna, e que essa armação ela é preenchida exatamente com o concreto, e aí o concreto passa a ter rigidez, resistência, mas também uma certa capacidade de ser maleável devido à estrutura de metal. Sem os ferros, sem o aço, numa coluna de concreto, o concreto racha facilmente porque ele não suporta as tensões. Então esse é o problema relacionado à falta de colágeno. É um problema que atinge 1 a cada 20 mil pessoas no mundo. E tem um filme muito legal que você pode assistir, tá certo? Chama-se Corpo Fechado, onde os dois personagens principais é o Bruce Willis e o Samuel L. Jackson. E o Samuel L. Jackson, ele faz o papel de um indivíduo que tem esse problema, que sofre com dessa patologia chamada de ossos de vidro ou ossos de cristal. Então nós temos colágeno na parte orgânica da matriz óssea e temos a parte inorgânica formada de fosfato de cálcio e de fosfato de fósforo. Os dois aí é que são os componentes que dão a dureza e a resistência ao tecido ósseo. Beleza? A falta dessa parte inorgânica, que pode vir a se encontrar no osso numa quantidade insuficiente, leva ao enfraquecimento desse osso. E aí, se eu tiver, uma redução nos níveis de cálcio no osso, chama-se hipocalcemia. Uma redução nos níveis de fósforo leva a hipofosfatemia. Ou uma coisa ou outra, isso vai produzir enfraquecimento do tecido ósseo. Outros íons importantes que nós encontramos nesse tecido é o magnésio, tá certo? O CaMa, que é o potássio, e o sódio. Também vamos encontrar em certas quantidades consideráveis como componente do tecido ósseo. E agora vamos para a parte celular. As células do tecido ósseo sempre começam com o prefixo ósteo, assim como no tecido cartilaginoso sempre começa com o prefixo condro. Aí vamos aos osteoblastos. Os osteoblastos são as células metabolicamente ativas do tecido ósseo que são responsáveis por formar a matriz óssea. Esses osteoblastos, entendido, quando envelhecem e reduzem então a sua capacidade metabólica, eles passam a ser denominados de osteócitos. Os osteócitos são as células quase que inativas do tecido ósseo e derivam dos osteoblastos. Na verdade, os osteoblastos, que parecem muito com os fibroblastos do tecido conjuntivo, tá certo? Essas células, elas são cheias de ramificações também. E elas vão produzindo os elementos componentes da matriz e vão sendo encerradas em torno dessa matriz. E aí elas vão sendo imprensadas pela matriz à sua volta, porque o tecido vai se enchendo pela matriz, porque essas células são construtoras de osso, construtoras de tecido ósseo, através exatamente da formação dessa matriz. A matriz vai aumentando em sua volta, ela vai reduzindo a sua atividade metabólica e aí se transforma no que chamamos de osteócitos. O outro grupo de células importantes são os osteoclastos, que degrada a matriz óssea. Os osteoclastos, a sua atividade destrói osso. Mas por que destruir osso, professor? Para que ele esteja sempre sendo renovado, tá certo? Existe um processo metabólico que é controlado de forma hormonal. Daqui a pouco nós vamos falar nisso. Esse controle aí hormonal faz com que os osteoclastos trabalhem no processo de descalcificação ou degradação óssea e os osteoblastos também trabalhem fazendo a calcificação ou a redemolagem. Aff, Maria, não quer sair a palavra, né? Ele vai remodelar isso. Os osteoblastos fazem então a remodelagem, saiu do tecido ósseo, beleza? Então os osteoclastos, eles são considerados os
macrófagos do tecido ósseo. Macrófagos que a gente falou sobre eles lá na aula sobre tecido conjuntivo, tá? São células especializadas em atividade fagopinocitária. Então os osteoclastos fazem mais ou menos a mesma coisa, degradando então o tecido ósseo quando necessário. A gente vai ver como isso é feito, tá certo? Tanto a construção do osso como a degradação do osso. Beleza? Muito bem. O periósteo, o que mais a gente pode falar sobre ele? Proteção, fonte de células e participa de processos de regeneração quando o tecido ósseo sofre fratura. Vamos conversar um pouco sobre a estrutura óssea. Ok, vamos lá? Pronto. Aqui nós temos a base da estrutura óssea, como o osso está organizado e como o tecido ósseo está organizado. Então, olha só, nós temos aqui um osso longo, que é a melhor estrutura para a gente verificar a organização do tecido ósseo e do osso em si. Olha, aqui nós temos a epífise proximal do osso e aqui nós temos a epífise distal do osso. Entre a epífise proximal e a epífise distal, nós encontramos então o corpo do osso propriamente dito e que é chamado de diáfise. Quero chamar a sua atenção para essa linha aqui na epífise proximal, chamado de linha epifisária. A linha epifisária neste osso aqui é a placa epifisária de cartilagem no osso jovem, tá certo? Aquele osso da infância até a adolescência. Essa placa ela se fecha no final da adolescência, sobrando apenas a linha epifisária. Ela é um indicativo de que o osso é maduro e esse osso não tem mais possibilidade de crescimento. Assista a aula sobre tecido cartilaginoso, onde nós detalhamos isso aí. Tá certo? Muito bem. Nessa área epifisária, nessa epífise proximal, eu tenho aqui na sua superfície a cartilagem articular, que é uma cartilagem fibrosa, também denominada de fibrocartilagem, e encontro também aqui, tá certo? Esse osso, que é um osso chamado de esponjoso, tá? Porque ele é cheio de trabéculas, que é essas estruturas aqui, ó, é cheio de trabéculas, consequentemente gera muito espaços, tá? Lacunas no meio do tecido, tá? E aqui nesse tecido esponjoso eu vou encontrar a medula óssea vermelha, medula óssea esta que é responsável pela produção dos elementos do sangue, que a gente conhece como glóbulos vermelhos ou hemácias, tá? Glóbulos brancos ou leucócitos e as plaquetas. Beleza? Aqui eu tenho o canal medular do osso, tá certo ou não? Que é revestido pelo endósteo, que é exatamente a camada de tecido conjuntivo que reveste o osso internamente, e o periósteo, que nós já falamos sobre ele, reveste todo o osso externamente. Ok? Belezinha? Dentro dessa cavidade medular, você vai encontrar a medula óssea amarela, que é cheia de tecido adiposo, e tecido adiposo você sabe que armazena gordura. Então o osso, de uma certa forma, o osso longo, indiretamente ele também faz armazenamento energético devido a essa quantidade de tecido adiposo que existe no seu canal medular. É aquilo que as pessoas chamam de o tutano do osso. Beleza? Certinho? Ó, aqui nós temos uma outra coisa interessante também, que é este orifício aqui, ó, por onde está entrando uma certa artéria, que é chamada de artéria nutrícia, que entra por esse orifício aqui, que é o foramen, foramen nutrício. Foramen é sinônimo de orifício, tá? Na anatomia biológica, então buracos, de um modo geral, em linguagem mais simples, chama-se foramen. Então, por dentro desse foramen nutrício, que é um pequeno orifício que existe aqui na diáfise deste osso longo, entra a artéria nutrícia, que irá irrigar, tá certo, o tecido ósseo. Professor, como será feita essa irrigação? Pronto, é isso aí
que eu vou mostrar para vocês. Olha só, de fora para dentro nós temos essa lâmina conjuntiva que você está vendo aqui. O que é essa lâmina conjuntiva aqui? Isso aqui nada mais é do que o periósteo, que reveste todo o tecido ósseo pelo lado externo e que é perfeitamente aderida, perfeitamente colada no tecido ósseo propriamente dito, através das fibras de Sharpey. Professor, o que são as fibras de Sharpey? São fibras colágenas. Essas fibras colágenas aqui vão fazer com que o periósteo fique perfeitamente aderido, perfeitamente justaposto, né? Justaposta a camada membranosa, junto com o tecido ósseo, aderido a esse tecido ósseo. Ok? Beleza? A estrutura interna do tecido ósseo existem certas estruturas aqui, ó, tá vendo, ó, em circunferência, tá? Isso aqui são osteócitos. Eu tenho várias circunferências de osteócito aqui, ó. Aqui ele pegou aqui, ó, tá vendo, ó? Tá aqui mais uma circunferência aqui. Isso nada mais são do que os osteócitos. Os osteócitos que vêm a partir de osteoblastos velhos, que são envolvidos pela matriz óssea, por isso que dá essa característica aqui, tá? Dessas lamelas aqui circulares e concêntricas, que ficam em volta de um canal. Tá vendo aqui o canal? Esse canal é chamado de canais de Havers. Tá aqui os canais de Havers, tá vendo aqui? Dentro desses canais de Havers, o que é que passa? Passa vasos sanguíneos e nervos. Eles trafegam exatamente por esses canais. Vou dar para você observar que eu tenho várias lamelas concêntricas, entendido, com os canais de Havers, e por dentro deles passando então, tá certo, os vasos sanguíneos e os nervos. Os canais de Havers, eles se comunicam por esses canais aqui, ó. Ok? Aqui você vê um canal de Havers, aqui você vê outro canal de Havers, e a comunicação entre eles pelos canais de Volkmann. Então os canais de Volkmann fazem a comunicação entre os canais de Havers. O tecido aqui, que é cheio desses espaços, que são as trabéculas, caracterizam o tecido ósseo esponjoso, e esse tecido aqui, que é mais consistente, caracteriza então o tecido compacto. Professor, o que tem de importante eu saber sobre essa organização? Tá aqui, ó, as fibras de Sharpey, que ligam então o periósteo ao osso, fazendo com que ele fique extremamente aderido, entendido? O endósteo vai fazer do mesmo jeito na porção interna. Os canais de Havers, por onde passa a irrigação sanguínea e os nervos, e os canais de Volkmann, que comunicam os canais de Havers entre si. Essas são as informações importantes a respeito da estrutura básica do tecido ósseo. Beleza? Vamos falar então sobre processo de ossificação. Processo de ossificação é o seguinte: ela pode ocorrer de uma maneira que é chamada de intramembranosa. Professor, o que é o processo de ossificação intramembranosa? Caracteriza-se pelo processo que vai formar ossos chatos do corpo, como a escápula, que fica bem aqui atrás, o osso externo, que fica aqui na frente, os ossos do crânio, que formam a sua cabeça. Esses ossos são os ossos chatos. Eles sofrem ossificação intramembranosa. E em que consiste, professor, a ossificação intramembranosa? É a ossificação que ocorre diretamente a partir do mesênquima, ou do tecido chamado de mesoderme. Esse processo de ossificação, ele acontece lá durante o desenvolvimento embrionário. Então, se o processo de ossificação ele ocorre a partir da mesoderme, onde células específicas vão se diferenciar em células ósseas, que consequentemente vão começar a produzir a matriz óssea, então você tem a ossificação intramembranosa, ok? O outro processo é a ossificação endocondral. Ossificação endocondral é a formação dos ossos longos, como o fêmur, que é o osso da coxa, como a tíbia, tá? Que é um osso da perna, como a una, que é um outro osso longo que você tem aí, tá? Mais especificamente no seu antebraço, você tem o rádio aqui em cima e a una passando aqui embaixo.
A fíbula na perna também. Então, os ossos longos, eles se formam a partir de um processo de ossificação chamado de ossificação endocondral. Inicialmente, forma-se no embrião, tá, uma cartilagem chamada de cartilagem hialina, que irá constituir, tá certo, ossos cartilaginosos. Ah, professor, então, no início do nosso desenvolvimento embrionário, o esqueleto fetal, ele não é ósseo, não, ele é de cartilagem. Ele será substituído por tecido ósseo à medida que avança o desenvolvimento embrionário. E aí, se eu tenho a substituição de tecido cartilaginoso, mais especificamente cartilagem hialina, por tecido ósseo, então eu estou falando de ossificação endocondral, que responde pelo processo de ossificação dos ossos longos que irão compor o esqueleto, ok? Nessa ossificação endocondral também ocorre o processo de vascularização, formação, produção de osteoblastos e formação do osso propriamente dita. A cartilagem é importante durante o crescimento ósseo, chamado placa epifisária, que falamos sobre isso no tecido cartilaginoso. Agora, para finalizar, vamos conversar sobre osteoporose. A osteoporose é a perda progressiva da massa óssea. Como é que ocorre o mecanismo de formação da osteoporose, professor? Olha só, os ossos, eles são ajustáveis às exigências, entendido? As exigências do dia a dia, as exigências que a vida impõe, as tensões que o organismo sofre, as tensões no sistema ósseo, no sistema esquelético, em um indivíduo sedentário é uma, mas em um atleta de alta performance é lógico que é diferente. E o osso, ele tem uma certa flexibilidade, uma certa capacidade de se ajustar a essas diferentes condições de tensão. Como, professor? Através da atividade de degradamento e remodelamento do tecido ósseo. O degradamento é feito pelos osteoclastos, clastos com C, C de Charlie, e o remodelamento pelos osteoblastos, blastos com B, B de Bravo. E aí, seguinte, esse processo de degradamento e remodelamento, ele acontece o tempo todo, ele acontece frequentemente, sendo que é mais eficiente nos indivíduos jovens e menos eficiente nos indivíduos velhos. Daí, os indivíduos velhos apresentarem enfraquecimento do osso, problema chamado de osteoporose, tá certo? E aí o seguinte, aonde está a maior eficiência e a menor eficiência? A maior eficiência nos jovens é porque a formação de tecido ósseo excede a degradação de tecido. Já nos indivíduos velhos, a degradação óssea excede a formação óssea. Entendeu a diferença? Mais comum em mulheres devido ao estrógeno. Menor quantidade de estrógeno, maior degradação do tecido ósseo. Por isso que a gente encontra, tá certo, muitas questões relacionadas à osteoporose em mulheres. O metabolismo ósseo envolve a calcitonina, que é um hormônio produzido pela tireoide, é um hormônio hipocalcemiante. Por quê? Porque reduz os níveis do iocálcio no sangue e aumenta os níveis de cálcio nos ossos. Por isso, a calcitonina é dita hipocalcemiante. A calcitonina inibe os osteoclastos. Inibindo os osteoclastos, diminui o processo de degradação óssea. Então, o mecanismo de formação, de remodelamento ósseo, supera, consequentemente, a degradação. Entendido? E aí, o osso sendo calcificado, ele vai se tornando mais o que? Resistente. Beleza? O paratormônio, tá certo? É produzido pela paratireoide, que são 4 glândulazinhas que estão em cima da tireoide, em cima da cartilagem tireoideia, que é onde ficam as duas glândulas, ou melhor, a glândula tireoide e as 4 glândulazinhas pequenininhas, 2 de cada lado da tireoide, que são chamadas de
paratireoide que produzem o paratormônio. O paratormônio é hipercalcemiante. Por quê? Porque ele aumenta os níveis de cálcio no sangue e ele estimula a atividade dos osteoclastos. Os osteoclastos então passam a degradar tecido ósseo e liberar cálcio para a corrente sanguínea. Entendido? Aí o que acontece? Os níveis basais de cálcio na corrente sanguínea são controlados pela calcitonina e pelo paratormônio. Se os níveis de cálcio estiverem baixos na corrente sanguínea, abaixo dos níveis basais, libera-se então o que? Abaixo libera-se paratormônio e o paratormônio estimula então, consequentemente, os osteoclastos, a sua atividade de degradação, aumentando os níveis de cálcio na corrente sanguínea. Se os níveis de cálcio estiverem muito altos na corrente sanguínea, então libera-se a calcitonina, entendido, para inibir a atividade osteoclástica e proporcionar maior atividade de calcificação. Então, esses dois hormônios de efeito contrário, esses dois hormônios de efeito antagônico, eles mantêm os níveis de cálcio nos chamados níveis basais. Beleza? Show de bola? Entendido? Com isso, nós finalizamos nossa aula sobre tecido ósseo. Olha só, tem alguma pergunta sobre o assunto que não ficou bem esclarecido, não muito bem entendido? Deixe aí nos comentários, terei prazer em responder a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida em biologia que você queira esclarecer, deixe aí no comentário, terei prazer em responder o seu questionamento. Não esqueça de ir na descrição do vídeo, baixar o Biomap da aula e o Bioese com questões para você exercitar o conteúdo aprendido. E aprendeu? Inscreva-se no canal, ative as notificações. Nos encontramos então na próxima aula.